A paz do Senhor Jesus. O vale de ossos secos. Essa profecia foi cumprida e a quem se refere? Então, aqui estamos mostrando aqui uma profecia no livro de Ezequiel que diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Isaías capítulo 66, versículo 8. E em Ezequiel, capítulo 37, versículos 5 e 6 diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então observamos que ambas as profecias elas se referem ao povo de Israel. A profecia relacionada a Isaías, especificamente, está falando do reconhecimento nacional de Israel como nação independente, quando em 1948 o brasileiro chamado Oswaldo Aranha votou decidindo que Israel deveria ser uma nação independente. E o segundo texto de Ezequiel também relacionado a Israel, mas fala de etapas da situação de Israel, iniciando a partir da sua restauração nacional até a restauração espiritual de Israel. Quando Deus chama o profeta e pergunta o que é que ele vê, e ele diz que vê um vale de ossos sequíssimo, falando da situação espiritual de Israel, que estava completamente distanciado da presença do Senhor, e a sua vida estava completamente afastada, estava sequíssimo, ou seja, não havia desejo do povo de Israel de buscar a Deus. Então Deus olha para o profeta e diz: filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz que os ossos começaram a se mover, começaram a se juntar. Isso mostrando um movimento que existe há algum tempo em Israel chamado de sionismo, onde há judeus espalhados pelo mundo, eles estão voltando, começaram a voltar para Israel desde a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começou a perseguir os judeus. Então os judeus estão voltando para Israel, os ossos estão se juntando, e depois Deus fala para o profeta: filho do homem, tem carne, profetiza dos quatro ventos para que crie carne. E a Bíblia diz que começou a criar carne e começou a criar nervo, falando da restauração nacional, ao texto ao qual nós falamos agora há pouco, a qual Israel foi reconhecida como nação independente. E por fim Deus chega para o profeta e diz: filho do homem, profetiza dos quatro ventos para que haja espírito, porque o povo de Israel não estava buscando a Deus, estava completamente distanciado. Essa profecia ainda não se cumpriu, ela se cumprirá, o que diz ali no capítulo 12, versículo 10 de Zacarias, que diz: e olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão como quem chora pelo unigênito, e plantearão como quem planteia pelo primogênito. Na guerra do Armagedon, quando Israel se sentir completamente cercada por seus inimigos, ele vai olhar para um lado e para outro, e a única alternativa é olhar para Jesus Cristo. Ele vai ver que a igreja está desfrutando dos privilégios que seria para ele. Então Israel vai olhar e vai incitar a emulação, conforme Paulo fala ali em Romanos, no capítulo 11, eles vão olhar e perceber que a igreja está desfrutando dos privilégios do Messias e vai reconhecer Jesus como Messias. Então Jesus ele vai vir para o povo de Israel, cumprindo-se ali a profecia de Zacarias, capítulo 14, versículo de 1 ao 4, ao qual diz que Jesus vai vir sobre os montes das oliveiras, e o monte das oliveiras vai fender para o oriente e para o ocidente. O livro de Daniel foi escrito no século 6 a.C. Como suas predições na história são tão precisas? Então, queremos trazer aqui dois textos para analisarmos o livro de Daniel. Primeiro se encontra em Daniel, capítulo 2, versículo 32 e 33. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre,
as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. O segundo texto é em Daniel capítulo 7, versículo do 5 ao 7. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eis o segundo animal, semelhante a um urso, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. Eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E eis o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro e tinha 10 pontas. Então, observamos que ambos os textos, ele fala da mesma profecia. Ele fala dos 4 maiores impérios, a qual um sucederia o outro. Então, primeiro fala da estátua, a cabeça daquela estátua que era de ouro fino, relacionando a Babilônia com todo o seu ouro, com todo o seu esplendor. E a cabeça, por conta dos sábios da Babilônia, que eles consideravam os homens mais sábios de toda a terra. E depois tem o peito, mostra o peito e os braços de prata daquela estátua, se referindo à nação Medo-Persa, mostrando os 2 braços, a nação Medo e a nação Persa. E depois mostra as suas coxas de cobre, relacionando ao Império Macedônio de Alexandre o Grande. E por fim, as pernas de ferro e os pés, parte ferro e parte barro, a qual se relaciona ao Império Romano com toda a sua força, com a força do ferro, e mostrando os pés, parte barro, parte ferro, mostrando que no final o Império Romano iria se destruir, precisamente no Império de Cômodos, depois que substituiu o seu pai. Cômodos não foi o imperador com tanta firmeza, então mostrando aqui a parte dos pés, parte de ferro e parte de barro. E depois mostra os animais também relacionados às 4 nações. Então o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. E o profeta Jeremias, ele menciona Babilônia como um leão e que os seus carros seriam rápidos como a águia. Então o primeiro animal é relacionado a Babilônia. O segundo fala do urso com 3 costelas na boca. Esse urso é relacionado ao Império Medo-Persa, com toda sua força, com sua impiedade, massacrando as pessoas, tanto homem, mulheres e criança. E fala de 3 costelas, provavelmente as 3 costelas simbolizando a Lídia, a Babilônia e o Egito. Depois fala do animal com 4 asas e 4 cabeças, se relacionando ao Império Macedônio de Alexandre o Grande, que morreu com 32 anos. Então, as 4 asas se refere à velocidade a qual aquele império iria crescer e iria dominar. E as 4 cabeças seria após a morte de Alexandre o Grande, ele iria se dividir em 4, com seus 4 generais, que o primeiro seria Cassandro, que ele governou a Macedônia, a Grécia e a maior parte, e parte da Trácia. Depois viria o Lisímaco, que governou a Lídia, a Jônia, a Frígia e parte da Turquia. E depois Seleuco, que governou o Irã, Iraque e parte da Ásia e a Síria. E por fim Ptolomeu I, que governou o Egito e regiões adjacentes. Então, observamos que dentro do contexto histórico as profecias de Daniel se cumpriram com grande precisão, ou seja, centenas de anos antes, como alguns aqui, por exemplo, o Império de Alexandre o Grande, que foi por volta do ano 300, então cumpriu-se com toda precisão, mostrando que o livro de Daniel é inspirado
e mostrando também que a palavra de Deus, ela traz à realidade aquilo que ainda não aconteceu.